explicando matérias do curso de nutrição. Dizem que a melhor maneira para você aprender alguma coisa é explicando para outra pessoa, então eu vou tentar fazer alguns vídeos explicando algumas matérias aí do curso. Lembrando que eu sou apenas uma estudante e se eu falar abobrinha aqui, podem deixar nos comentários. A matéria que eu vou explicar hoje é microbiologia, mais especificamente, fatores que interferem no crescimento de micro-organismos nos alimentos. Gente, não é uma matéria difícil, mas eu confesso que eu fiquei um pouco com dificuldade, mas essa em específico não é difícil. Primeiramente, a gente tem que entender que esses fatores eles são divididos em dois grupos. Primeiro, os intrínsecos, é um pouco difícil passar a palavra, que são características devido ao alimento. E também os extrínsecos, que são caracterizados pelo ambiente. Começando pelos intrínsecos, começando pelo pH. Gente, os micro-organismos, eles preferem ambientes mais neutros. Por exemplo, se um alimento for muito ácido, como um limão ou um vinagre, acaba que ele não gosta. Pelo menos a maioria deles. Atividade de água, gente. Quanto mais água tem num alimento, mais ele tem possibilidade de se multiplicar. Temos aí o exemplo da carne, porque a gente não pode lavar a carne, né? Quanto mais a gente lava, mais os micro-organismos eles vão se multiplicar. Por isso que, gente, não lavem carne, tá? Nem frango. Alimentos mais secos, eles não gostam tanto, como, por exemplo, biscoito. Pelo menos a maioria. Oxigênio também, alguns odeiam, alguns amam. Os que amam são chamados de aeróbicos e os que odeiam são chamados de anaeróbicos. Nutrientes também, quanto mais nutrientes o alimento tem, como proteína, vitaminas, eles, gente, adoram, acham que é um banquete. Principalmente as gram positivas. Já as negativas, elas comem assim, até bolor. Estruturas biológicas de certos alimentos, o que seria isso? Casca, se o alimento tiver casca, uma película, uma pele, por exemplo, o ovo. Frutas em geral que têm cascas, elas são menos propícias a ter micro-organismos. Agora vamos para os fatores extrínsecos. Extrínsecos? Isso. São causados pelo ambiente. Primeiro seria a temperatura. Cada micro-organismo tem a sua temperatura dos sonhos. São divididos em 3. Temos os psicrófilos. Isso. Gente, desculpa, mas eu tenho um certo problema em decorar esses nomes. Normalmente são aqueles que estragam a comida na geladeira, eles gostam muito de frio. A temperatura ideal que eles gostam é de menos 15 graus a 10 graus. Perdão, gente, é menos 10 graus a 15 graus. Os mesófilos, que são os mais perigosos pra gente, porque eles podem crescer no nosso corpo, são de ambientes com temperaturas mornas. Então, de 25 graus a 40 graus. Os termofilos são aqueles que gostam de um calorão, assim, acima de 50 graus. De 50 graus a 70 graus. Então, a zona de perigo, entre aspas, de temperatura seria de 10 graus a 60 graus. Se o ambiente estiver úmido, o micro-organismo ele vai sugar essa umidade e vai fazer a festa. Temos também alguns tipos de conservantes que eles, querendo ou não, conservam alguns alimentos. Os nitratos, eles conservam as carnes. Ácido benzoico, ele conserva pães e sucos. E o dióxido de enxofre, ele conserva vinho e frutas secas. Resumindo aí tudo, se tiver água, comida e temperatura ideal, os micro-organismos fazem a festa. Agora, dependendo do pH, do oxigênio ou dos nutrientes, eles vão embora. Por isso que é muito importante a gente controlar todos esses fatores. Mas, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, me contem aí nos comentários que eu posso estar trazendo mais. E que, querendo ou não, me ajuda a estudar e pode ajudar vocês também. É isso, beijo, tchau!